Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, dê aquele like, acione o sininho, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal e ajudem o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, iremos falar sobre conflitos regionais no continente africano. Nenhum continente registra tantos conflitos como o continente africano. E é preciso nós falarmos sobre as causas desses conflitos e também abordarmos alguns desses conflitos para que vocês, então, tenham uma noção do grave problema que o continente africano enfrenta no contexto dos conflitos regionais. Bom, parte desses conflitos é uma herança do processo de colonização do continente europeu, promovido pelas potências europeias a partir do final do século XIX, quando então os limites territoriais que separavam as nações ou países africanos foram alterados e, sendo assim, limites artificiais foram criados pelas potências europeias a partir do momento em que estabeleceram a partilha colonial do continente africano. E nada melhor do que mostrar esse mapa da África, onde é possível perceber que, em alguns casos, as fronteiras que separam os países são linhas retas, ou seja, estabelecidas através de paralelos, de meridianos, e, ao alterar os limites territoriais dos países africanos, os europeus agruparam no mesmo espaço territorial povos rivais, nações rivais. E sendo assim, quando o processo de descolonização avançou no continente africano, sobretudo a partir da segunda metade do século XX, ora, era mais do que esperado a ocorrência de conflitos, disputas territoriais envolvendo as mais diferentes nações africanas. E há de se destacar também que no período pós-Segunda Guerra Mundial teve início a chamada Guerra Fria. Estados Unidos e União Soviética disputavam áreas de influência no continente africano, de certa forma, financiando revoltas, golpes militares, revoluções, contra-revoluções, contra-golpes. Mas há de se destacar também que muitos conflitos que existem no continente africano envolvem questões étnicas, religiosas, de interesses econômicos, até mesmo porque na África existem importantes recursos minerais, metálicos e não metálicos, e esses elementos em conjunto, somados com a questão da disputa pelos recursos hídricos, que é um tema mais recente, tem sido responsável por conflitos que ocorrem e ocorreram em vários países do continente africano. É isso que nós iremos analisar no contexto desse nosso encontro. Espero que vocês gostem.
Aqui nós vamos falar, né, de um conflito étnico que envolveu Tutsis e Hutus no continente africano. Ora, esse conflito que em 1994, através de uma explosão de violência, culminou com a morte de cerca de 800 mil pessoas, foi, de certa forma, resultante do assassinato do presidente de Ruanda, que estava no voo procedente da Tanzânia. E esse assassinato promoveu uma explosão de violência em Ruanda, que culminou com a morte de 800 mil pessoas. Ruanda é um país localizado na África Centro-Oriental. E sendo assim, essa explosão de violência, onde muitas pessoas foram mortas com golpes de facões, machados, foices e arma de fogo, gerou uma comoção na comunidade internacional. Inclusive, eu recomendo vocês, os que não assistiram, existem 2 filmes que retratam esta onda de violência que envolveu os Tutsis e os Hutus, chamado Hotel Ruanda, e o outro filme denominado Tiros em Ruanda. São 2 filmes que mostram uma realidade que é comum, não só em Ruanda, como também no país vizinho, Burundi, e outros países do continente africano, onde, de vez em quando, ocorrem explosões de violência que são alimentadas pelas rivalidades históricas que envolvem esses grupos étnicos. E, normalmente, a comunidade internacional, pelo menos aquela representada pelas grandes potências, pouco tem feito para evitar essas explosões de violência no continente africano. Uma imagem muito triste, que eu não quis nem mostrar aqui nessa aula, de muitas pessoas mortas nesse conflito de natureza étnica. Olha, esse conflito também provocou a morte de Hutus moderados. Os Hutus radicais, revoltados com o assassinato do presidente, iniciaram essa onda ou essa explosão de violência. Não mataram só Tutsis, não. Também mataram Hutus moderados e outras minorias étnicas que viviam em Ruanda, até que houve uma negociação e uma pressão internacional para pôr fim a essa carnificina que vitimou aproximadamente 800 mil pessoas. Aqui nós temos a questão da Somália. Somália é um país localizado no chifre da África que vem enfrentando uma guerra civil que já se arrasta por 3 décadas, uma vez que o conflito teve início em 1991. E é muito difícil de se buscar uma solução negociada para pôr fim a décadas de rivalidades que envolvem, inclusive, clãs que dominam territórios da Somália. Aliás, a Somália tem um histórico de conflitos internos muito antigo. Nós estamos fazendo uma referência
no conflito que teve início em 1991, que até os dias atuais ainda não conseguiu chegar ao fim. Ou seja, apesar da ação internacional na mediação das partes envolvidas no conflito somaliano, buscar um acordo de paz para pacificar de vez por toda a Somália, ainda não foi conseguido esse objetivo. Até mesmo porque, aquilo que eu disse, a Somália é um país que está dividido, historicamente é dividido, historicamente é controlado por clãs e que muitos desses clãs carregam historicamente rivalidades que geram explosões de ondas de violência, conflitos armados e a atual guerra que se arrasta no país. Aqui nós temos, para que vocês tenham ideia, né, a divisão da Somália. Nós temos províncias somalianas que, inclusive, já decretaram a independência da Somália, como, por exemplo, a Somalilândia declarou a independência da Somália. Só que a independência não foi reconhecida internacionalmente, mas a Somalilândia possui governo próprio, possui moeda própria, autonomia, a independência só não foi reconhecida no papel pela comunidade internacional. Mas, de certa forma, nós podemos aqui observar essa fragmentação do território somaliano. A Puntlandia também já declarou a sua independência, que já é inclusive reconhecida internacionalmente. Então, o que você está observando dentro desse contexto? Que a Somália está passando por um processo de fragmentação territorial, ou seja, desmembramento. Nós temos aqui parte do território somaliano que é controlado por um grupo extremista fundamentalista islâmico, que é o Harakat al-Shabaab, que inclusive é aliado da rede terrorista da Al-Qaeda, que durante muito tempo foi considerada a principal facção ou grupo terrorista atuante no mundo. E o Al-Shabaab, como é conhecido popularmente, tem sido responsável por atentados que não só atingem a Somália, como outros países da região. Atentados contra alvos ocidentais, atentados contra prédios do governo, hotéis, enfim. E a Somália ainda tem um outro problema, que é a questão que envolve a pirataria, o sequestro de navios mercantes que trafegam aqui pelo Oceano Índico e que também buscam o acesso ao Mar Vermelho em direção ao continente europeu, já que, através do Mar Vermelho, você tem acesso ao Canal de Suez e ali o Mar Mediterrâneo. Por aqui passa uma das mais importantes rotas comerciais do mundo. Apesar de todo o esforço realizado pela ONU, pela Organização das Nações Unidas, ainda não foi possível promover a pacificação da Somália. Aqui nós temos a guerra civil no Sudão do Sul. O Sudão do Sul é considerado um país bastante novo, uma vez que a sua independência ocorreu em 2012, completando no corrente ano de 2021, 9 anos de independência. A independência do Sudão do Sul ocorreu anos após, com um conflito armado através de movimentos separatistas contra o governo do Sudão, que culminou aí
com um número de mortes que são estimadas em centenas de milhares ou talvez até milhões de sudaneses que perderam suas vidas na guerra de independência. Mas por que o Sudão do Sul se desmembrou do Sudão? Por questões étnicas, religiosas e até mesmo interesses econômicos. A população do Sudão do Sul é constituída predominantemente por cristãos e animistas, enquanto que a população do Sudão é composta predominantemente por povos de descendência árabe, berbere e tuareg, que seguem o islamismo, a religião muçulmana. Aí entra a questão religiosa, mas também tem a questão étnica e também tem os interesses econômicos. Depois de anos de luta, foi realizado um referendo em que a maior parte da população do Sudão do Sul votou pelo sim. Então, em julho de 2012, o Sudão do Sul foi oficialmente declarado um país independente. Só que a fronteira com o Sudão não foi acertada, delimitada de uma forma que pudesse evitar a manutenção das tensões na região, até mesmo porque a área que separa o Sudão do Sul do Sudão é rica em hidrocarbonetos, tem grandes reservas de petróleo, gás natural, e isso desperta interesses econômicos. Sendo assim, em 2013, explodiu um conflito dentro do Sudão do Sul que se arrastou até recentemente, quando então foi assinado um cessar-fogo entre as partes envolvidas. Há de se destacar que o Sudão do Sul é constituído por vários grupos étnicos. Então, a questão da independência do Sudão do Sul não resolveu os problemas da região. O Sudão do Sul é tido como um dos países mais pobres do mundo. E parte do seu território, inclusive, está ocupado na atualidade pelo Sudão, essa parte branca aqui, com a listrinha azul. Áreas que são ricas em reservas de petróleo e gás natural. E torna-se uma região instável, politicamente falando, e que a qualquer momento pode sofrer uma nova guerra civil ou um cessar-fogo chegar ao fim. Enfim, o resultado dessa guerra, além de um grande número de mortos, estima-se que mais de 2,5 milhões de sudaneses do Sul vivem hoje como refugiados em países vizinhos. O Sudão ainda enfrenta um outro probleminha, que é o movimento separatista que ocorre na região de Darfur, aqui representada no oeste do Sudão. Essa guerra que se arrasta na região de Darfur ainda não chegou ao fim. E o saldo desse conflito é de milhares, centenas de milhares de mortos e milhões de pessoas deslocadas. O conflito aqui, na verdade, ele envolve as questões socioeconômicas. A população de origem não árabe, residente em Darfur, acusa o governo de Khartoum, a capital do Sudão, de renegar a segundo plano a população de origem não árabe, residente em Darfur, onde as condições socioeconômicas são muito pobres, onde a fome é corriqueira na região. Enfim, então, esses povos de origem não árabe
pegaram em armas e iniciaram uma guerra de independência na região de Darfur. E o governo sudanês tem reprimido duramente esses movimentos separatistas. E o saldo dessa guerra, inclusive, tem sido drástico. Estima-se que pelo menos algo em torno de 6 milhões de pessoas tenham morrido na região nas últimas décadas. E um número enorme de pessoas vivem também como refugiados ou em cidades sudanesas ou em países vizinhos. Um conflito de difícil solução, até mesmo porque, mais uma vez, está envolvendo aí a questão de disputas territoriais, étnicas e religiosas, além das questões socioeconômicas que envolvem o abandono de Darfur por parte do governo de Khartoum e, logicamente, alimentando a revolta de povos de origem não árabe que residem naquela região. Aqui nós temos o conflito na Nigéria, um conflito armado que se arrasta por alguns anos, quando então um grupo extremista islâmico, ou seja, um grupo fundamentalista islâmico, denominado Boko Haram, tem lutado para transformar a Nigéria num país fundamentalista islâmico, ou seja, implantando um governo teocrático regido pela Sharia, o conjunto de leis islâmicas contidas no Corão ou no Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos. A Nigéria é um país dividido. Parte da sua população, a que vive no norte, segue o Islã, e a parte da população que vive no sul é predominantemente cristã e animista. Então, o conflito aí é um conflito de natureza predominantemente religiosa, alimentado por um grupo fundamentalista islâmico que quer transformar a Nigéria num país onde o fundamentalismo islâmico venha a ser implantado. Ora, esse grupo extremista, o Boko Haram, tem sido acusado de sequestrar estudantes, jovens, de promover atentados terroristas em vários pontos da Nigéria. Me recordo até mesmo da Copa do Mundo de 2014, quando um grande número de pessoas que estavam assistindo o jogo da Nigéria num local público morreram em função de um atentado terrorista promovido pelo Boko Haram. Enfim, então esse conflito que se arrasta na Nigéria, ele atingiu seu ápice alguns anos atrás, e o governo nigeriano, através das suas forças de segurança, com o apoio de países vizinhos, onde também o Boko Haram atua, desfecharam várias operações militares que causaram pesadas perdas para esse grupo extremista, que foi perdendo território, o controle de cidades, e hoje a área de atuação do Boko Haram é muito restrita. O Boko Haram, logicamente, ele não foi destruído, desmantelado. Eu costumo dizer para os meus alunos que terrorista é que nem capim. Basta uma chuvinha que brota com força novamente. Então, quando você pensa que derrotou o seu inimigo, eles aparecem do nada, novamente com muita força. Então, moçada, essa guerra civil na Nigéria
ela tem uma conotação mais de cunho religioso, mas também leva a questão étnica dentro do contexto. É mais de cunho religioso. Aqui nós temos a Guerra Civil na República Democrática do Congo, o antigo Zaire, que é um país localizado na África Central. A República Democrática do Congo foi, durante muito tempo, colônia da Bélgica e, posteriormente, se transformou no Zaire, que foi governado durante muito tempo por um ditador denominado Mobutu, que governou o país com braço de ferro, reprimindo os opositores, enfim. Após a queda do ditador Mobutu, na década de 1990, após os rebeldes terem obtido importantes vitórias contra as forças de segurança do Zaire, foi estabelecido um novo governo. Laurent Kabila assume a presidência e muda o nome para República Democrática do Congo. A RDC, como é conhecida, não conseguiu, através de um novo governo, pacificar o país, até mesmo porque na República Democrática do Congo existem diversos grupos étnicos que carregam consigo hostilidades, rivalidades históricas, e há um detalhe dentro dessa questão do conflito na República Democrática do Congo. É um dos países mais ricos em recursos naturais do planeta. A República Democrática do Congo tem as maiores reservas mundiais de cobalto. O país é rico em cobre, é rico em ouro, é rico em diamante. Então, esses conflitos também despertam interesses de poderosos grupos econômicos que muitas vezes estão por detrás no fornecimento de armas que alimentam esses movimentos rebeldes ou revolucionários que atuam não só na República Democrática do Congo, mas também em outros países do continente africano. Apesar de todos os esforços da comunidade internacional para pacificar a República Democrática do Congo, inclusive da União dos Estados Africanos, até hoje não foi possível colocar fim nos conflitos que se arrastam por décadas no país e que já causaram milhões de mortes. Estima-se que também mais de 6 milhões de pessoas tenham morrido na República Democrática do Congo. Outras tantas milhões estão vivendo como refugiados, não só dentro do país, nas cidades, mas também em países vizinhos. Enfim, o cenário que ainda perdura na República Democrática do Congo é de medo, pavor, violência, pobreza, miséria, uma contradição tão grande para um país tão rico em recursos naturais e uma população assolada pela miséria extrema, pela fome e pela guerra. Moçada, então, como eu disse, esses conflitos que ocorrem no continente africano, em várias partes, existem tantos outros conflitos, aqui foi apenas um histórico de alguns dos mais importantes conflitos que ocorrem dentro do continente e também ocorreram no continente, envolvem questões de disputas territoriais, religiosas, interesses econômicos, enfim. Espero que vocês tenham gostado da aula, dê aquele like, compartilhe o vídeo, se inscrevam no canal e ajudem o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, um beijão no coração, um forte abraço, fiquem com Deus. Eu vou, mas eu volto.